Sabe aquela sensação de cérebro frito no final do dia? Pois é. Nessa análise, vamos mergulhar no porquê isso acontece e, mais importante, como usar a neurociência a nosso favor para recarregar a nossa capacidade mental. Olha, se essa sensação de correr, correr e nunca sair do lugar parece familiar, saiba que isso é muito comum. A boa notícia é que a neurociência nos dá um verdadeiro kit de ferramentas para a gente otimizar nosso cérebro e finalmente transformar todo esse esforço em progresso de verdade. Então, a nossa jornada para dar um upgrade no cérebro vai ter 6 paradas essenciais, ok? A gente começa entendendo por que nos sentimos sobrecarregados. Depois vamos aprender a decidir e a estudar de um jeito mais inteligente, a dominar nosso mundo interior, a encontrar o foco e, por último, descobrir qual é o combustível para tudo isso funcionar bem. Vamos começar pelo começo? Vamos investigar o grande culpado por trás daquela sensação de cansaço mental que bate no fim da tarde. E olha, não é imaginação não. Existe uma razão bem científica para o nosso cérebro parecer que, sabe, fica sem bateria. Agora que a gente já entendeu o problema da sobrecarga, vamos para a primeira solução prática. E tudo começa com o jeito que a gente toma decisões ao longo do dia. Pensa no nosso poder de decisão como se fosse a bateria do celular. Cada escolha, por menor que seja, desde o que eu vou almoçar até uma decisão enorme no trabalho, gasta um pouquinho de energia. Ao final do dia, depois de centenas de decisões, essa bateria está no vermelho. O nome disso é fadiga decisória. E o impacto disso no mundo real é impressionante. Estudos com médicos mostram um padrão muito claro. No final de um plantão longo e cansativo, a probabilidade deles receitarem antibióticos que nem eram necessários aumenta bastante. E por quê? Não por uma necessidade médica, mas porque, com a energia mental lá embaixo, essa é simplesmente a decisão mais fácil e rápida de se tomar. Então, a lição prática aqui é tratar a energia mental como o nosso recurso mais valioso. A ideia é proteger as manhãs para as tarefas mais difíceis, para as decisões mais importantes, e deixar aquelas tarefas mais automáticas e as decisões de baixo impacto para tarde, quando a bateria do cérebro já está bem mais gasta. Faz todo sentido, né? Beleza! Assim como a gente pode otimizar as decisões, também podemos otimizar o jeito que aprendemos. Mas para isso, a gente precisa primeiro quebrar um mito muito comum sobre como a nossa memória realmente funciona. A ciência mostra que reler um texto várias vezes é como só olhar para um mapa. Cria uma sensação de que a gente conhece o caminho, mas na verdade não ensina a andar por ele. Já a recordação ativa, por outro lado, é como tentar desenhar o mapa de cabeça. É mais difícil, com certeza, mas é justamente esse esforço que realmente grava o caminho no cérebro. E os resultados são de cair o queixo. Olha só a diferença nessas barras. Um estudo mostrou que depois de uma única semana, o grupo que praticou a recordação ativa reteve uma quantidade muito, mas muito maior de informação do que o grupo que só releu o material. A diferença não é pequena, é drástica. Então, o que isso significa para aquela ideia popular de que algumas pessoas são aprendizes visuais e outras auditivas? Bom, a ciência mostra que esse conceito, na verdade, é um mito. O esforço da recordação ativa funciona para todos os cérebros. A chave aqui é entender que o que a gente prefere não é sinônimo de um bom desempenho. Aquilo que parece mais fácil, como só reler, geralmente é menos eficaz. O aprendizado de verdade acontece quando existe um pouquinho de dificuldade, um esforço para buscar informação na memória. É como levantar um peso. É o esforço que fortalece o músculo. Não tem outro jeito. E esse processo tem um nome. É a potenciação de longo prazo. Pensa nessa analogia de criar uma trilha na mata. A primeira vez que a gente aprende algo é como abrir um caminho bem fraquinho. Cada vez que essa informação é recordada ativamente, é como se a gente passasse por essa trilha de novo, tornando-a mais forte e mais clara. Aprender é literalmente construir e fortalecer as estradas do cérebro. Ok, assim como podemos remodelar nosso cérebro para aprender melhor, também podemos usar a neurociência para treinar nossa mente e dominar nosso mundo interior, ganhando controle sobre pensamentos e emoções que parecem automáticos. Aqui vai uma ideia da ciência cognitiva que vai contra o que a gente normalmente pensa. Muitas vezes, são os nossos sentimentos que geram nossos pensamentos, e não o contrário. Por exemplo, a pessoa acorda, se sentindo um pouco para baixo, e de repente começa a pensar em tudo que está errado no trabalho, na vida. O sentimento veio primeiro e os pensamentos só seguiram o fluxo, criando um ciclo vicioso. Para quebrar esse ciclo, a gente pode usar um check-in de 3 passos. Primeiro, identifique o sentimento.
Depois, isso aqui é crucial, tire o pensamento da cabeça e coloque no papel. Escrever o problema o torna menor, mais gerenciável. Isso permite que a gente olhe para ele de forma objetiva, como um observador externo, e foque em soluções práticas, em vez de ficar só remoendo a emoção. Agora vamos atacar dois inimigos modernos da produtividade: a multitarefa e o medo de ficar sem fazer nada. A multitarefa é uma ilusão. O cérebro não é um processador de dois núcleos. Ele é mais como um malabarista que precisa largar uma bola para pegar a outra. Cada vez que ele troca de tarefa, perde tempo e energia para se reorientar. Esse é o custo de troca de contexto, e é por isso que a multitarefa nos deixa mais cansados e mais propensos a cometer erros. O antídoto para essa troca constante de contexto é algo que nossa cultura moderna parece temer: o tédio. Isso mesmo. Abraçar momentos de ócio, de simplesmente não fazer nada, é uma das coisas mais produtivas que podemos fazer pelo nosso cérebro. Sabe quando as melhores ideias surgem no chuveiro ou durante uma caminhada? Isso acontece porque nesses momentos de descanso, a gente ativa a rede de modo padrão do cérebro. É como se fosse um modo de organização dele, onde ele conecta ideias, resolve problemas em segundo plano e consolida memórias. É super importante deixar esse modo se ativado. Finalmente, chegamos à base de tudo. Todas essas estratégias mentais só funcionam se o motor do cérebro estiver bem abastecido. Vamos falar sobre o combustível essencial. E aqui está a mudança de mentalidade mais importante de todas. A gente tende a pensar na saúde, sono, nutrição, exercício, como algo para fazer depois do trabalho, se sobrar tempo. A verdade é o oposto. Saúde não é o que fazemos com o nosso tempo livre. A saúde é o que cria nosso tempo livre, nos dando a energia e o foco para sermos mais eficientes e presentes. É a raiz que sustenta toda a árvore. Portanto, no final, a pergunta a se fazer não é qual é o meu estilo. A pergunta mais poderosa é: eu estou criando, hoje, as condições ideais para o meu cérebro aprender, se adaptar e prosperar? A resposta para essa pergunta está nas escolhas que fazemos todos os dias.